Agora tem uma outra notícia, e é importante a gente trazer os destaques mais importantes e necessários, que a gente consegue conectar, inclusive, com esse momento do Brasil, porque depois dessa grande pressão de parlamentares e milhares de manifestantes em prol da anistia, a oposição vai realizar muitos esforços nesta semana para fazer o projeto andar na Câmara, o projeto da anistia. Líderes partidários tentam convencer o presidente da Casa, Hugo Mota, a definir quem será o relator do texto ainda nesta semana. A ideia é que essa anistia recupere os direitos políticos de Bolsonaro, além de beneficiar nomes como Eduardo Bolsonaro e até Daniel Silveira, alvos de casos judiciais. Em resposta, o governo prepara uma ofensiva para tentar barrar a votação da anistia. A ideia do Planalto é cobrar ministros do Centrão para que articulem junto aos deputados de seus partidos o voto contrário ao projeto. Você, Cristiano Beraldo, mais uma semana de debate em torno da anistia, né? Muitas possibilidades, inclusive um texto que iria reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, protegeria os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e até poderia beneficiar Daniel Silveira. Essa é uma modelagem que alguns entendem que haveria pouca chance disso prosperar, Beraldo. Pois é, já que o básico não está andando, vamos complicar ainda mais o processo para ver o que acontece, né? Então, assim, o caso da inelegibilidade de Jair Bolsonaro tem a ver com aquela reunião com os embaixadores. Aquilo ali foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. A lei eleitoral é proposta e aprovada pelo Congresso. O Congresso, ele fica discutindo ali essa questão da anistia e colocando nesse meio uma série de responsabilidades que são deles, né, dos deputados e senadores, mas se calam. Por exemplo, a lei eleitoral que valeu para as eleições de 2022, ela foi claramente, flagrantemente atropelada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Cadê a reação do Congresso? Quer dizer, como é que o Congresso admite que um deputado ocupe a cadeira de Deltan Dallagnol sem ter atingido o nível mínimo de votos? É nível mínimo de votos, é uma conta matemática. Diz a lei que para você ter direito a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, você precisa fazer pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. O deputado, amigo da esquerda, que ocupou a cadeira de Deltan Dallagnol, não fez esse coeficiente mínimo de votos. Me expliquem isso, meus amigos e minhas amigas, como é que o Congresso se calou para uma coisa dessa? Então, ao invés de agirem com a responsabilidade que têm, ao invés de pressionarem de forma efetiva os presidentes das casas que foram eleitos com promessas e apoio desses que agora estão aí articulando a anistia, não, ficam sempre colocando aí essa confusão como se eles fossem vítimas de um processo. Não! Eles são lideranças do processo, mas não agem como tal. Estão diminuindo o papel do Congresso Nacional. E isso é tão grave, eu disse isso no início do programa, isso é tão grave quanto os abusos e avanços do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, Canhato, não me parece que tornar essa questão da anistia ainda mais abrangente vai ser o caminho de resolver alguma coisa. Parece que eles estão querendo tornar a anistia inviável para depois pedir socorro para o Trump. Quer dizer, essa é a grande estratégia dos congressistas brasileiros? Dávila, mas não pode ser a estratégia de colocar muita coisa no projeto e aí, uma vez pautado, os congressistas naquela tradicional discussão durante o plenário, aquela negociação muitas vezes no colégio de líderes, acaba chegando a um meio termo ali. Olha, tudo bem, vamos votar, o nosso partido vai orientar voto para aprovação, mas daí vocês teriam que retirar os itens 3 e 4, justamente sobre a reversão da inelegibilidade. Não existe essa possibilidade de colocar muita coisa para isso poder ser negociado lá na frente, Dávila?
Com certeza, Caniato. Na verdade, é o seguinte, esse projeto da anistia parece um comentarista de futebol que no primeiro minuto do jogo quer definir qual é o placar no final do segundo tempo, aos 47 do segundo tempo. Não tem como, não tem como fazer isso. Esse jogo está apenas começando. Vai ter disputa política para escolher quem é o relator da matéria, vai ter disputa política para montar a comissão, vai ter disputa política na apresentação das emendas, a oposição tentando, evidentemente, criar a anistia ampla, geral e restrita, o governo tentando barrar. Isso vai ter enorme idas e vindas até o resultado final disso. E não se esqueça, depois de votar isso na Câmara, vai para o Senado. Chega lá, o Senado pode modificar tudo, tem que voltar para a Câmara. É um longo caminho. Esses negócios vão ser meses e meses. Então, a gente tem que, lógico, dar atenção à questão da anistia, seguir como é que está a evolução da escolha dos relatores, as matérias que estão sendo apresentadas, as emendas, etc. Mas nós não podemos esquecer das pautas prioritárias do país. Enquanto a gente está aqui focado só no julgamento do Bolsonaro e na questão da anistia, esse Congresso já aprovou calote de precatório, mudou a ficha limpa. O Estado brasileiro atingiu o maior déficit da história. Os Correios têm a maior dívida da história. Ou seja, está acontecendo um monte de barbaridade e está tudo passando por debaixo da ponte, Caniato. Porque, no fundo, o país está parado com esses dois assuntos e não está vendo a barbaridade que esse governo está cometendo nas outras frentes. Então a gente precisa ter, como eu disse aqui, um olho no gato e outro no peixe, porque senão o custo da nossa, vamos dizer assim, incapacidade de perceber o que está acontecendo no momento no Congresso Nacional e o que está sendo votado e aprovado, vai ter enorme repercussão na nossa vida, não só daqui a alguns meses, como daqui a algumas décadas. Por isso, é preciso atenção redobrada no que está acontecendo, porque o que o Congresso mais gosta é quando tem muito holofote numa questão, é passar a boiada da malandragem do outro lado. Pois é, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sendo muito cobrado por alguns líderes partidários, e os deputados querem escolher o relator, figura fundamental no avanço e no desenvolvimento, na tramitação desse projeto da anistia. Você, Motta, as discussões em torno do melhor texto e também da escolha do relator. Esse é o atual status da medida. Eu acho que esse projeto fica cada dia mais importante. Eu acho que é interessante essa possibilidade de inclusão do Daniel Silveira. Eu acho que se o Congresso Nacional fosse votar de novo o caso do Daniel Silveira, provavelmente o resultado seria completamente diferente, porque ninguém tinha ideia naquela época, ninguém tinha uma ideia muito clara do que estava acontecendo. Como eu disse, eu não deixo de ficar surpreso de ver pessoas inteligentes que não têm a desculpa de não ter informação, atacando a anistia com argumentos absolutamente inaceitáveis. Isso acontece todos os dias. A anistia é o remédio tradicional para esses casos, sempre usado no Brasil. E a outra coisa que tem que ser considerada no caso do projeto da anistia é que nem os julgamentos de 8 de janeiro, nem esse julgamento agora, são fatos isolados. Esses julgamentos não estão acontecendo em um país onde todo o resto é normal. Esses julgamentos, esses processos, se encaixam em uma sequência de eventos que mostram um país onde um dos poderes se tornou quase absoluto. Recado importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Você já pensou em passar um dia inteiro ao lado de alguns dos nomes mais importantes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Anote aí, no dia 11 de setembro, essa semana, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade.
Serão centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que fazem a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, e várias outras personalidades como o nosso Roberto Mota. Não é só palestra, é networking, inspiração e novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte desse dia histórico. Anote na agenda, dia 11 de setembro, essa semana, no Vibra São Paulo. Então acesse o site forumsp.org. Vou repetir, forumsp.org. Reserve o seu lugar. O futuro é construído por quem age e essa é a sua hora. Então, participe do 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Rápida parada, daqui a pouco tem mais notícia, mais informação. Se você puder, entre durante o intervalo no nosso portal de notícias jovempan.com.br e vote na enquete do dia que trata do discurso de Tarcísio de Freitas ontem, dia 7 de setembro. O discurso prejudica ou não a caminhada dele na política ou até a possibilidade de ele se candidatar no ano que vem? Conto com o seu voto, hein? Em 1 minuto e 20 nós voltaremos com mais notícias. Até já.